Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de Abril do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para as comemorações do Dia Canábico, que é hoje e calha em domingo de Páscoa. Vamos à Alemanha, onde o novo governo para já não vai mexer na legalização, que entrou em vigor faz agora um ano. Também aos Países Baixos, que dão mais um passo no projeto piloto de abastecimento legal dos coffee shops. Voltamos a Portugal para olhar para o que diz o inquérito aos consumos dos mais jovens e concluímos com a maior meta-análise de sempre aos estudos científicos sobre cannabis medicinal e cancro, que acaba de ser publicada. Subscreve também os podcasts do esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Hoje é o dia da celebração canábica, o 20 de Abril, ou 420, que dá o nome a este podcast, 4 e 20, uma tradição nascida nos Estados Unidos, onde o dia era aproveitado para marcar uma posição com desfiles e concentrações contra a proibição da cannabis. Parece que já foi há uma eternidade, mas não passaram assim tantos anos, apenas uma década, desde que a legalização conquistou os Estados Unidos, ou melhor dizendo, meios Estados Unidos, já que um pouco mais de metade da população vive hoje em estados onde já é legal o uso recreativo. Por isso não espanta que o dia de hoje seja usado pelas próprias autoridades desses estados, como as de Nova York, que lançaram uma campanha chamada Higher Education. Aqui o higher não tem a ver com ensino superior, mas com o high, o efeito psicoativo, ou a chamada moca, provocada pela cannabis. A campanha está em cartazes espalhados pela Big Apple e também em suporte digital, onde um QR Code encaminha quem a vê para uma biblioteca informativa sobre a planta. Diz a responsável do Gabinete de Gestão de Cannabis de Nova York que o objetivo da campanha é dar factos às pessoas, quer sejam estreantes no consumo, quer não estejam bem a par das leis do estado nova-iorquino. Felicia Reed diz que é assim que se promove a saúde pública num enquadramento moderno da cannabis legal. Mas além dos reguladores e das marcas da indústria canábica, também há outros setores que se querem associar ao dia e isso parece ser bem visto pelos consumidores de cannabis, segundo uma sondagem. 3 em cada 4 inquiridos dizem gostar desta intromissão na cultura canábica por parte de marcas que vão desde o fast food aos brinquedos para cães, a fazerem promoções para celebrar o 4 e 20. Os restantes 25% dizem que se sentem ofendidos ou alvo de paternalismo por aquelas marcas que piscam o olho à cannabis para promover o seu negócio. Os analistas de mercado dizem que tanto o aumento de marcas a piscarem o olho a estes consumidores como a resposta da maioria destes só prova uma coisa, é que a cannabis está a tornar-se mainstream e já é por isso um território seguro para as marcas não canábicas. Na Europa, a grande notícia do mês é sem dúvida a garantia de que a legalização da cannabis vai prosseguir na Alemanha. O partido vencedor das eleições, os conservadores da CDU, tinham prometido em campanha reverter a medida do governo anterior, mas ao fim de um mês de negociações com o SPD, justamente o partido que estava antes à frente do Executivo, o acordo de governo está pronto e não vai mexer no que está feito. Os consumidores de cannabis agradecem o esforço dos políticos para lhes dar estabilidade. Pelo menos as sondagens diziam que a maioria dos alemães se opunha à revogação da cannabis legal. Se isso acontecesse, para além do peso que voltaria a recair sobre o sistema judicial, o Estado alemão seria também confrontado com pedidos de indenizações de muitos clubes sociais de cannabis que tinham investido muito dinheiro após garantirem uma licença válida por 7 anos. Faz agora um ano que os alemães passaram a poder cultivar em casa para consumo próprio de forma legal. Em julho fará um ano o início dos clubes sociais onde as pessoas também se podem abastecer. Existem já 133 clubes autorizados no país. O terceiro pilar que ficou adiado é o dos projetos piloto ao nível das cidades e aumenta agora a pressão para que estes possam também avançar. No acordo de governo está prevista uma avaliação do atual modelo baseada em factos e a ter lugar até ao final deste ano. Ainda está por saber qual o partido que irá ocupar a pasta de saúde do governo CDU-SPD, que deverá tomar posse nas próximas semanas.
Ali ao lado, nos Países Baixos, arrancou este mês uma nova fase do projeto de cannabis legal. A partir de agora, nos 80 coffee shops que aderiram ao projeto, só poderá ser vendida cannabis adquirida legalmente a cultivadores licenciados pelo Estado. Para estes será o fim da chamada Porta do Cavalo, por onde há muitas décadas a cannabis tem entrado para ser vendida ao balcão, isto tudo com a tolerância das autoridades. Um alçapão legal com 50 anos, onde a venda é permitida, mas a produção é ilegal. Há 10 produtores autorizados para estes 80 coffee shops. Amsterdão está por agora fora desta lista. A cannabis legal começou a ser vendida no início do ano, ao lado da clandestina, que agora terá mesmo de desaparecer destes cafés aderentes. Por cá, o ICAD divulgou os resultados do estudo sobre os comportamentos de consumo de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos aditivos e dependências, com inquéritos online preenchidos por mais de 11 mil alunos entre os 13 e os 18 anos, de quase 2 mil escolas públicas do país, e a primeira conclusão é que parece que os consumos de substâncias estão em queda e são mais esporádicos do que frequentes. Sem surpresa, a tabela é liderada pelas bebidas alcoólicas e o tabaco ocupa a segunda posição. Quase metade dos inquiridos dizem ter bebido álcool pelo menos uma vez no último ano. E as bebidas preferidas são aquelas pré-misturadas, conhecidas por álcool pops, seguidas de perto pela cerveja, e as bebidas destiladas. 11% declaram ter tido uma embriaguez ligeira no último mês, enquanto 6% dizem ter tido uma embriaguez severa nesse período. Mais 17% tiveram no mês anterior uma experiência de binge drinking, com 5 ou mais doses ingeridas. Quanto ao tabaco, 10% dos jovens diz que fumou no último mês, sendo muito poucos os que o fazem diariamente. Abaixo de 1% é a percentagem de jovens com uso diário de cannabis, o que representa 10% dos que declaram um consumo recente. A grande surpresa do estudo foram os 3% de jovens alunos que declaram tomar analgésicos muito fortes, com o objetivo de ficarem alterados. Na divisão entre rapazes e raparigas, os primeiros são os que mais recorrem às substâncias ilícitas, enquanto as segundas optam pelas legais, incluindo tranquilizantes e analgésicos, e são as raparigas que se começam a destacar nestes consumos também do álcool, depois de alguns anos em que se esbateu a diferença que antes dava aos rapazes a consumirem mais. O que se conclui deste estudo é que os jovens ligam cada vez menos às substâncias e cada vez mais a outros vícios que lhes proporcionam os ecrãs. É o caso do jogo eletrónico e a dinheiro, sobretudo entre rapazes, com 30% a declararem fazê-lo mais de 4 horas por dia a jogar videojogos. João Golão, responsável do ICAD, está preocupado com a possibilidade desta apetência pelo jogo poder passar mais à frente para o álcool e pede maior regulação da publicidade, além do trabalho de prevenção nas escolas e junto das famílias. No plano científico foi agora publicado a que os seus autores chamam a maior meta-análise feita até agora sobre a cannabis medicinal e os seus efeitos no tratamento de sintomas do cancro. O estudo publicado na revista científica Frontiers of Oncology analisou os dados de mais de 10 mil estudos revistos por pares. A maior meta-análise que existia até agora abarcava cerca de 1000 estudos. Esta diz que existe um consenso científico esmagador sobre os efeitos terapêuticos da cannabis no contexto do cancro. Ryan Castle, investigador do Whole Health Institute, diz que esperava encontrar controvérsia, mas que o que encontrou foi justamente o contrário, resultando no que considera, e passo a citar, ser uma das validações mais claras e impressionantes da cannabis medicinal no tratamento do cancro que a comunidade científica alguma vez viu. Para cada estudo que concluiu pela ineficácia da cannabis, há 3 estudos a mostrar que ela funciona, refere o Instituto, acrescentando que este rácio de 3:1, sobretudo no campo da investigação biomédica, é não só pouco habitual, é mesmo extraordinário. É um nível de consenso que rivaliza com muitos dos medicamentos aprovados pelo regulador do medicamento, a FDA. Os autores esperam que este trabalho possa influenciar os decisores políticos que estão a proceder à análise da reclassificação da cannabis na tabela de substâncias, um processo iniciado ainda na administração Biden
e que visa retirar a cannabis da tabela das drogas mais perigosas e sem valor medicinal. Entre os efeitos comprovados da cannabis está a redução da proliferação de células cancerígenas, a limitação da propagação do cancro ao inibir as metástases e o aumento da morte natural das células cancerígenas, isto além do profundo efeito anti-inflamatório da cannabis, que consideram um fator crítico, uma vez que a inflamação está associada a mais de 80% das doenças crónicas mais debilitantes do mundo. E assim chega ao fim esta edição do 4 e 20 no YouTube. Eu volto no dia 4. Até lá!